E o segundo ou não? Meus queridos, agora vem a justiça comunicada, jovens. Essa é a justiça comunicada, jovens. Como eu caí naquele pecado e pedi perdão a Deus pelo pecado que eu havia cometido, eu decidi, depois de ter caído naquela amargura e naquele pecado, que toda vez que eu voltasse da escola de noite do cinema, eu ia entrar uma rua antes, ia dar a volta no quarteirão para não mais passar na frente do cinema. Essa é a justiça comunicada. A justiça comunicada é essa que vai transformando você. Você cai no pecado, mas você tem a imputada sendo repetida, lhe dando perdão. Mas você se levanta dela com mais experiência para guerrear o conflito. Você se levanta dela com mais poder para resistir os ataques de Satanás. E você então eu evitei passar no cinema, porque eu não queria cair novamente em pecado. E se eu continuasse passando na frente do cinema e vendo mais os cartazes, seguramente eu cairia novamente no pecado. Justificação pela fé, irmãos, é isso, é a obra que Deus quer fazer na sua vida. E eu vou dizer uma coisa, você pode estar batizado dentro da igreja, ser ancião, ser até pastor, você pode ter anos no adventismo, e você ainda pode não estar justificado pela fé. Porque justificação pela fé é isso, é a obra de Deus entrando na nossa vida e fazendo por nós coisas que nós não podemos fazer. E quando Deus entrar e fizer essas coisas, o seu amigo da escola, o seu vizinho, as pessoas no seu trabalho, elas vão olhar para você e vão ver os atos de Deus na sua vida, e elas vão ser atraídas pelo Evangelho. É isso que a igreja de Deus precisa hoje. Eu quero ler alguns textos do Espírito de Profecia para vocês agora. O primeiro diz assim: mais elevado do que o sumo pensamento humano pode atingir, é o ideal de Deus para com seus filhos. A santidade, ou seja, a semelhança com Deus, é o alvo a ser. Meu querido jovem, você já parou para pensar que Deus tem um ideal para atingir na sua vida? Não é maravilhoso a gente saber que Deus olha para nós e tem um ideal para atingir na nossa vida? Deus está ansioso para fazer uma obra na vida dos jovens da nossa igreja. Deus está ansioso para fazer uma obra na vida de cada membro da igreja. Uma obra que Ele só pode realizar se nós deixarmos. Uma obra que Ele só pode realizar se nós nos entregarmos. E nós resistimos. Continuamos com a nossa justiça própria, que é trapo de imundície, diz o profeta. Continuamos com o nosso ego lá em cima. Continuamos dentro da igreja e vindo aos bancos da igreja, querendo conquistar um espaço pela força. Querendo fazer as coisas para aparecer. Querendo glórias para si. E deixamos de receber esse poder incrível que Deus quer operar na nossa vida, que vai fazer por nós aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos. É por isso que a mensagem de Laodiceia diz que os adventistas estão nus, porque a nudez da igreja adventista é o mau testemunho dos crentes que saem da igreja e vão transgredir o sábado aí do lado no restaurante. Cristãos que colocam Deus no banco de trás do carro e não coloca Deus como primeiro na sua vida, e sofrem. E a Bíblia diz que isso passa para a primeira, segunda, terceira e quarta geração. E é por isso que muitos filhos estão perdidos aí no mundo, porque os pais não são fiéis a Deus. E meus queridos, eu digo a vocês, nós estamos vivendo dias onde nós temos que começar a olhar para o limiar da terra prometida. Já não há mais tempo nesse mundo. Não pense que o mundo vai se recuperar dessa crise econômica. Não pense, não se engane. Essa crise econômica vai servir para aproximar a besta da segunda besta e formar a imagem da besta. E nós vamos estudar essa semana e vocês vão ver de que essas bestas unidas irão cumprir a profecia que nós conhecemos. E agora é o tempo da igreja se preparar. Vamos ao próximo slide. Ninguém diga: não posso remediar meus defeitos de caráter. Ninguém diga isso.
Se chegardes a esta decisão, certamente deixareis de alcançar a vida o quê? A impossibilidade está em nossa própria vontade. Se não quisermos, não vencereis. A dificuldade real vem da corrupção de um coração não santificado e da involuntariedade de se submeter à direção de Deus. Jovens, aqui nós temos um problema sério. Nós resistimos nos submeter à direção de Deus. A nossa vontade, ela tem prevalecido sobre a vontade de Deus. A doutrina do achismo tem tomado conta do coração dos cristãos, e quem governa as ações e as atitudes dos cristãos da igreja hoje não é mais o está escrito, mas é o eu acho. E às vezes eu fico confuso, porque eu não sei se é a igreja que está no mundo ou é o mundo que está na igreja, mas alguma coisa está acontecendo. Basta a gente olhar para as nossas roupas, basta a gente olhar para a música que a gente escuta, basta a gente olhar para as coisas que a gente faz. Não é muito diferente do povo lá de fora. Eu, quando cheguei na minha igreja lá em Johannesburg, na África do Sul, depois de uns meses eu descobri que a diretora da assistência social e a diretora dos jovens, elas dançavam. Dançavam. E um dia eu fui lá e disse, olha, eu quero... E elas eram irmãs. E eu cheguei lá e disse, minhas irmãs, o que está acontecendo? Que as irmãs estão dançando? Ela falou, pastor, a gente só dança em reunião familiar. É só com a família. Eu falei, mas eu não quero saber onde é que vocês estão dançando. Eu quero ver o que é que a palavra de Deus diz. Vocês realmente acham que esse comportamento não é muito semelhante ao do mundo? E eles disseram, olha, já passou 4 pastores aqui, ninguém falou nada. O senhor é o primeiro que vem falar com a gente. Eu falei, irmãs, é o seguinte, está aqui a palavra, tudo que é nobre, tudo que é puro, tudo que enobrece o caráter, tudo que glorifica a Deus, isso façais. Se isso aí não glorifica a Deus, glorifica o corpo das irmãs, a emoção, a descarga, não sei o que mais, isso não é bíblico. Não é bíblico. Agora as irmãs têm que fazer uma decisão. Ou as irmãs querem amar e abraçar a dança, ou as irmãs realmente vão abandonar isso em nome de Jesus. E eu fiquei muito feliz porque elas tomaram a decisão e pararam imediatamente. Meus queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se existe uma coisa que eu era um ministro que vinha falhando, era a temperança. A reforma de saúde. Vocês sabem que eu olhava para mim no fundo do meu coração e às vezes achava que eu nunca ia chegar lá. E eu dizia assim, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu consigo fazer muitas coisas, já venci muitas coisas, mas a reforma de saúde, eu não tenho feito nada por ela, nem tenho vontade de fazer nada por ela, e eu não sei o que vai ser de mim. Mas há uns 2 meses atrás, um irmão da minha igreja disse, pastor, eu tenho um livro muito interessante que eu queria que o senhor lesse. Eu falei, qual é o livro? É interessante como Deus vai trabalhando, né? Ele disse assim, há um livro que eu quero que o senhor leia. Eu falei, qual o título do livro? Ele falou, o livro é em inglês. Eu falei, qual o título? Ele disse, Why Christians Get Sick? Por que os cristãos ficam doentes? Eu falei, traz o livro que eu leia. Meus queridos, esse livro causou um terremoto na minha vida. Eu comprei e estou levando para a África do Sul agora, de volta um meu. Quem quiser, por favor, compre. Leia esse livro. O autor diz assim, por que é que os cristãos estão morrendo de câncer? Por que é que os cristãos estão morrendo das mesmas doenças que o mundano morre? Se Deus deixou uma mensagem de saúde para a igreja. É simples. Nosso estilo de vida é igual ao do povo do mundo. E eu concordo. E não só é na saúde, não. Olhem, às vezes, a roupa das nossas irmãs, e às vezes dos nossos irmãos também. Como é que eles vêm para a igreja? Não tem muita diferença do que eu vejo lá fora. Nós não queremos ser diferentes. Nós somos iguais lá de fora, e as pessoas olham para nós e não vê nada diferente. Nós comemos a mesma coisa do povo lá de fora, nós ouvimos a mesma música que o povo lá de fora, nós fazemos todas as coisas que o povo lá de fora faz. A gente só não bebe bebida alcoólica, não fuma e vem para a igreja dia de sábado e achamos que essa é a